Olá, seja bem-vindo ao Pod Jogo, o podcast do Jogo do Poder. Sim, aliás, Jogo do Poder que atingiu números fantásticos. O Jogo do Poder agora Agora Brasil. Então, assim, Agora Brasil / Jogo do Poder, nós conseguimos 35 mil inscritos no YouTube e 7 milhões de visualizações dos nossos cortes. Enfim, motivo de muita alegria e parabenizando a equipe e agradecendo a nossa audiência. Então, esse é o Pod Jogo. E para fazer este programa hoje comigo está Arimateia Carvalho. Olá, Ari Farolito. Tudo bem? Folga em vê-lo, alegre e retumbante, meu caro Amadeu Campos. E olha, eu não participei dos últimos episódios do podcast aqui do Pod Jogo. A minha querida Apoliana Porque Oliveira... o senhor fugiu, não fique com meias palavras. Estava aqui. Na verdade, eu estava participando de outros programas e outros projetos da casa, mas hoje, excepcionalmente, quando eu soube quem seria o nosso entrevistado, eu tratei logo de escantear a Apoliana Oliveira e tomar o lugar dela aqui, porque o de hoje eu faço questão de entrevistar junto com você. Quer dizer que os outros não, né? Os outros também. Olha eu lhe botando aqui na saia justa. Os outros também. Dizer que os outros não, mas né? Esse olha eu faço aí, tá questão. vendo? Esse eu faço questão. Mas eu quero que você dê mesmo ao serviço, Ari. Vamos lá. Olha, o Pod Jogo é o podcast do Jogo do Poder que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube, às 7 da noite, às 19 horas. Toda segunda, não atrasa, tá? Pontual. Segunda, 7 da noite. E você assiste na TV aberta também na segunda-feira, aliás, na terça, às 11h30 da noite. Então, YouTube, 7 da noite, TV aberta, 11h30 da noite, na terça-feira. Toda terça. Aqui no Grupo Meio. Isso. E aí você rever, maratona as entrevistas antigas. Ad infinitum. O podcast, essas novas tecnologias têm essa vantagem. E tem também os cortes, as entrevistas. Isso. Eu quero rever a entrevista com o senador. Aí você vai 6 meses depois, é um documento indestrutível. Lá. Tá lá mesmo a fala dele. E tem também, o Ari Farol, os cortes que a gente usa no Jogo do Poder. Os cortes que vão para as nossas redes sociais, para todas elas, e que a gente também repercute, compartilha a fala dos entrevistados, polemiza a fala, potencializa a fala, critica também a fala. Não, o senhor critica. O senhor critica que eu não faço isso. Telespectador e eu aprendo com vocês, né? Vamos lá, atenção, o nosso convidado hoje é o senador Marcelo Castro. Olá, senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Ari, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é um prazer muito grande estar aqui no Pod Jogo. Isso. Que é o podcast do Jogo do Poder. É esse aí. De tão grande audiência, que teve 7 milhões de visualizações no YouTube, o Jogo do Poder. Só perde mesmo pro Nicolas, né? E 35 mil inscritos no nosso canal do Agora Brasil. Parabéns aí, viu? Bombando. E aqui pode confiar na informação. Não, sem nosso dúvida. caso. Tem a diferença aí, né? Isso é um atestado da credibilidade e da boa informação que vocês prestam à sociedade. Vamos lá, senador. E olha, eu tenho feito no Jogo do Poder sempre... eu lancei isso ano passado ainda. Esse aqui fica debochando de mim. Quando saiu a confirmação de que o senador Ciro ia disputar a reeleição, havia uma dúvida, né? Mas logo que saiu a eleição de Teresina, eu cravei lá que Ciro era candidato à reeleição. Então, nós iríamos ter Ciro, Marcelo e Júlio. Ou seja, essa aqui é a grande disputa de 2026. E eu, pretensiosamente,
pus as minhas fichas nas chances de cada um deles, né? Eu botei lá 66% para Marcelo, 66% para Júlio, 66% para Ciro e 2% para o candidato B do Progressistas, que vai ter. Então, o candidato A do Progressistas, ou Progressistas barra oposição. O A é o Ciro, vai ter um B. Esse B tem 2%. Por que 66%? Porque são 2 vagas. Então, 66% de chance de se eleger nesse universo aqui. A minha pergunta é, o senhor concorda com essa minha análise? Pois é, Amadeu, eu conhecia você como um competente jornalista. Agora, matemático... Estatístico, né, senador? Estatístico, matemático, nós ainda estamos por ver, né? Vamos lá. Eu acho que só em 2026, depois da eleição, que nós vamos ver. Vamos anotar esses números aí. Não, eu tô falando de hoje. Claro. Estou falando assim hoje, né? Se eu tivesse que apostar fichas, ok, vamos lá, você bota R$10 aqui, 66 nesse, 66 esse, 66 esse, 2 esse. Daqui para lá vai ter muita coisa para acontecer, mas hoje eu vejo assim, eu vejo chances iguais para 3 pesos pesados, pesos pesadíssimos. Ou não é assim? Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nós estamos há praticamente quase 2 anos antes da eleição. Não, 1 ano e meses. Não, 1 ano e 10 meses, né? Nem E 10, aí, não. outubro. A eleição em outubro. Não, mas do quando ano que vem. chegar em março, doutor, quando... Não, mas para o dia da eleição. Ah, né? Então, evidentemente que hoje não dá para a gente definir ainda, cravar qual o percentual. Vai depender de uma série de fatores. Inclusive, depende até da circunstância, né, nacional, do governo do Estado, da composição das nossas forças políticas. Se essas forças marcharão unidas ou não, se nós teremos candidato a governador adversário ou não. Teremos. Pois é. Se esse adversário, candidato adversário, será competitivo ou não. Então, é um quadro que não está claro ainda, Amadeu. Certo. Eu acho que mais na frente é que as coisas vão se definindo e vão ocupando espaço e vão clareando mais. É mais ou menos quando a gente sai de uma campanha municipal. Vários candidatos a prefeito, você sai de município em município, no início fica aquela dúvida. Aí as coisas vão afunilando. Quando chega na reta final da campanha, a gente que está fazendo campanha, a gente sabe que é o candidato que vai ganhar, qual é o candidato que vai perder, aqueles que estão disputando com chance. Então, as surpresas são pouquíssimas. Então, a eleição de 2 vagas é uma eleição complexa. Não é uma eleição muito simples. Não quer dizer que o que tem o primeiro, que tenha mais primeiro voto, seja eleito, porque você tem que trabalhar o primeiro e tem que trabalhar o segundo voto. Vou dar um exemplo aqui. Alagoas tinham 2 senadores, Renan Calheiros e Luiz Helena. E a Luiz Helena... Heloísa. Hein? Heloísa Helena. Heloísa Helena, ela fazia um tipo muito agressivo. Então, ela falava mal do Renan de manhã, de tarde, de noite, um dia sim, o outro também, e criou uma animosidade muito grande em Alagoas entre o grupo dela e o grupo do Renan. Aí apareceu um deputado federal, que não era um expoente da política de Alagoas e nem nacional, o Benedito de Lira, que infelizmente faleceu agora, que é pai do Arthur Lira, e candidatou-se a senador. No começo, não levavam muito a sério a candidatura dele, ele foi ganhando corpo a eleição. O que foi que aconteceu? Quando abriram as urnas, ele foi o mais votado de Alagoas. E talvez ele não tenha sido o mais votado de primeiro voto. Mas como havia uma animosidade da turma da Heloísa Helena com o Renan, quem votava no Renan dava o primeiro voto no Renan e jamais daria o segundo voto para a Luiz Helena. Quem votava na Luiz Helena dava o primeiro voto dela e jamais daria o segundo voto para o Renan, porque havia uma animosidade muito grande. O segundo voto ia para onde? Os 2 segundos votos iam para o Benedito de Lira. Quando abriram as urnas, ele foi o mais votado de todos, o Renan, o segundo votado,
os 2 foram eleitos, a Luiz Helena perdeu. Interessante. a história. Então, aqui no Piauí, a gente tem que trabalhar o primeiro voto e tem que trabalhar o segundo voto. Como é que o governador, nosso candidato Rafael, vai se comportar? Como é que o nosso ministro Wellington Dias vai se comportar? Como é que o PT vai se comportar? Como é que o MDB vai se comportar? Lula. O Lula. Então, é uma O senhor até equação tinha dito que... muito complexa. Desculparia que eu tô claro. seguindo. Deixa eu só Pra seguir no concluir bem mesmo aqui. tema. Pois não. Se você for para os números, o que é o grupo político hoje que está no poder aqui no Piauí? Rafael Fonteles, governador jovem, inteligente, preparado, dinâmico, trabalhador, super bem avaliado. As avaliações que eu vi do Rafael em quase todos os municípios do Piauí, o bom e ótimo é superior a 60%. Tá. A regra da ciência política é que quando um gestor, prefeito, governador, presidente da República, tem mais de 40% de bom e ótimo, ele é um fortíssimo candidato à reeleição ou a eleger o seu sucessor. O Rafael tem 1,5 vezes o que a ciência política exige. Então, ele está muito à frente, quer dizer, ele seria um pule de 10 hoje, uma candidatura de governador. Nós temos, muito provavelmente, vamos chegar na campanha com 26 dos 30 deputados estaduais, com 8 dos 10 federais, com 2 dos 3 senadores. E os partidos da base fizeram 188 prefeitos dos 224. A oposição fez 35. Se esse grupo estiver todo unido, ou se estivesse todo unido, sob uma coordenação, falando uma voz única, a chance de eleger o governador e os 2 senadores do grupo seria uma chance muito grande. Mas, até agora, isso não está acontecendo. E aí, nós não sabemos como é que vai acontecer daqui para frente. E, naturalmente, isso não acontecendo, todas as hipóteses estão abertas. Tá, Senador, depois eu passo aqui. é- sobre... Não, vamos ficar no mesmo tema. Na Então sequência, você vamos pode, lá. inclusive, retomar Tá. esse tema. Aliás, retomar não, estaremos ainda nele. Eleição para o Senado. Bem, nesse mesmo dia... Não, foram algumas semanas depois, que o Amadeu cravou esses percentuais de 66 para Júlio César, 66 para Marcelo Castro, 66 para Ciro Nogueira. Ele perguntou se nós concordávamos. Cada um dos comentaristas disse os seus palpites. E eu apostei que hoje os favoritos para as 2 vagas são Ciro Nogueira e o senhor. Ari, deixa eu... Pois não. Desculpa lhe interromper. A gente até criou siglas, viu, senador? O senhor quer anotar aí as Eu siglas? vi. É Maju. É verdade. Que é Marcelo Eu e acho que Júlio. a Poliana que fez. Cima. Foi o vereador Venâncio que Cima, que é trouxe aqui. Ciro e Marcelo. E qual é o outro? É Jussi. Jussi Que é Júlio e e Ciro. Ciro. São 3, ó. Maju, Foi. Cima e Jussi. As siglas foram trazidas pelo vereador Venâncio aqui no Pode Jogo, né? E eu fiz uma aposta, nós fizemos apostas. O Francis Teixeira, salvo engano, apostou em Júlio e Ciro. E eu apostei. Eu disse, não, hoje eu vejo o Ciro com uma das vagas e o senador Marcelo Castro com a outra. Eu me socorri na história. O senhor nunca perdeu nenhuma eleição. E o deputado Mas Júlio já tu perdeu. tem a primeira vez. Né? E o deputado Júlio já perdeu, inclusive, para o Senado, né? Bem lembrado por Amadeu Campos, quando ele dividiu os votos do PFL com o Ari Magalhães, o empresário Ari Magalhães, saudosa memória. Então, eu estou colocando aí o Ciro e Não, o o Júlio senhor. César perdeu para o... Senado em para o- 98. Não, perdeu para o Alberto Silva. É, Alberto, Sim, Ari Magalhães porque e Júlio ele dividiu César. com o Ari Dividiu os Magalhães votos Exato. do e o Alberto PFL se beneficiou. e o É Alberto verdade. se beneficiou Porque os votos deles juntos É. davam mais do que o do Alberto. do Alberto. Aí eu pergunto. Mas teve um gênio da lâmpada que disse que o Hugo ia ser prejudicado se o candidato fosse só o Ari. Aí Ou inventaram só o a Júlio, candidatura do Júlio há 2 meses da eleição. Sacrificou todo mundo. É um gênio de lá que... É verdade. Mas acontece. E era o Paulo Pimenta da vez, né? A época. Talvez. E então eu disse, eu lancei as bases. Olha, eu acho que Ciro e Júlio estão com... Ciro e Marcelo Castro estão hoje na dianteira, tem essa vantagem. Aí a minha pergunta parte daí. Chega um prefeito, uma liderança sua, e diz, senador, primeiro voto é Marcelo aqui, não tem... Mas o segundo eu vou com Ciro, senador. Vou com Ciro, me desculpa, mas não tenho como
atender um pedido seu, não, para um segundo voto na base, o segundo é Ciro. Aí chega outro de... Qual vai ser a sua resposta para essa liderança? Bom, deixa eu lhe dizer, as candidaturas ainda não estão lançadas. O que eu vejo assim, que está lançado é o Ciro Nogueira, porque ele é chefe da oposição, ele não depende de ninguém, ele tem um controle total do partido dele, então ele é candidato. Eu e o Júlio ainda dependemos de uma composição do governo, porque vocês ouvem todo dia, um vai lá e diz, não, nós temos que participar da chapa federal. Aí vem um outro grupo, não, nós precisamos participar da chapa federal, não, chapa majoritária. E aí vem outro e questiona, não tem nenhuma candidatura garantida. Você já deve ter ouvido isso uma dezena de vezes. Não está prego batido e ponta virada, portanto. Os 2 senadores? Não está, não foi lançado ninguém ainda. Então, eu posso dizer, por minha conta, bom, eu sou candidato a senador pelo meu partido, confio que o meu partido irá indicar o meu nome e serei candidato independente de qualquer coisa. Esse não é o meu propósito. O senhor só vai no grupo com o Rafael? Eu só vou no grupo, com o Rafael e com os outros partidos da base, comungando do mesmo propósito. O senhor não vai para aventurar... Porque o MDB sozinho, evidentemente que teria muita dificuldade de bancar a minha candidatura. Eu preciso, então, do apoio das grandes lideranças do Estado, começando pelo governador, senador, ministro Wellington Dias, o PT, o partido do governador, o MDB já seria um bom começo. E aí os outros partidos a gente vai no caso, o PSD também. Então, hoje, eu só considero assim uma candidatura lançada. As candidaturas do governo não foram lançadas ainda. Você não viu o Rafael dizendo, esse é o meu candidato, está na praça, vamos junto. Não existe isso ainda. Então, do lado do governo só tem um Rafael? Do lado do governo só tem um Rafael. Aquela foto lá com o Gilberto Kassab em certo Brasília. Ou tô errado? Não. Porque enquanto não for lançado publicamente, não está lançado. Mas o Ciro também não foi lançado publicamente. Não foi, mas ele não depende do governo. Ele tem o controle do partido dele. Ele já se decidiu, como você disse muito bem no começo. E ele já disse que é candidato. Ele já disse que é candidato. Então, ele tinha o projeto de ser candidato à presidência da República. Não é isso? Ou vice e tal. Que presidência, não, rapaz? A vice-presidente da República, que seria vice do Tarcísio. Aí furou. Furou, porque ele deu declarações contra o Tarcísio. Ficou. Então, quando você dá declarações públicas, é porque o negócio já passou do controle. Ele tinha um projeto também, talvez, de ser candidato a senador por um outro estado. Acho que isso só se aqui desse ruim. Isso está encerrado. Ele achou que aqui não deu ruim. Eu concordo 100% com a sua análise. Ele é candidato a senador pelo Piauí. Pelo partido dele, isso é inquestionável. Agora, o que está assim, numa dúvida que é o nacional do PT e Lula, tá? Diante de Ciro. Por quê? Nós tivemos em 2010, o senhor lembra disso, Ciro Nogueira era deputado federal e o senador João Vicente, que foi preterido para disputar o governo, que o grupo do PT, o Wellington, acabou escolhendo o Wilson Martins. E o João Vicente disse, não, pois eu vou por conta própria e vou buscar quem vai comigo. E aí puxou o Ciro e puxou o Flávio Nogueira. Na época, esses grupos. E aí o Ciro foi para o Senado. O que havia naquele cenário? O Lula, muito zangado com os senadores Heráclito e Mão Santa, que tinham votado contra a CPMF. Não, tinham votado. Mas já tinham feito era uma oposição cerradíssima, mas a gota d'água foi a CPMF. Certeza. Esses dois, mais Tasso Gereissati, mais outros, senador Arthur Vigílio, o Lula, assim, e o PT, eles marcaram alguns para não se reeleger. É um fato. E aqui no Piauí, os marcados, na época, em 2010, foram Heráclito Forte e Mão Santa. E aí, o que o PT pensou? Um é o Wellington, chegou a lançar o Antônio José, mas não fez força por ele. Acabou foi ajudando o Ciro, entrando aqui, atravessando, como em raia, como é que chama? Própria, em raia própria.
Bom, próprio. enfim, como azarão, e o governo foi lá através do Padilha, Alexandre Tudo que você está Padilha, dizendo aí, que era ministro eu da assino Saúde embaixo. e veio aqui. Exatamente. O Ciro Fez campanha abraçou, pro Ciro. fez campanha, ajudou, buscou e tal, e o Ciro se elegeu em 2010. E aí depois o Ciro, depois da morte lá do Rio de Janeiro, o senador, que era presidente do partido, Dornelles. Sim, Dornelles. O Dornelles, Francisco Dornelles, talvez? Eu acho que é Francisco Era Dornelles. Francisco Dornelles. E aí o Ciro acabou naquele momento sendo presidente do partido e hoje ele é o manda-chuva total e restrito do Progressistas, um grande partido nacional. Devido à liderança com o Arthur Lira. Aí, mas eu estou dizendo, mas você vê onde foi aqui, ó. É. Onde foi a inflexão dele. Foi nessa aqui do Exatamente, Senado foi. em 2010 com a ajuda preciosa do PT. E aí a pergunta, agora está se falando, o Ciro já parou de assim, atacar muito o Lula, está muito as críticas dele são meio genéricas, era batedor, mas agora já faz críticas só resvalando aqui e acolá, não está mais tão duro. E interessa ao Lula que o Ciro, como presidente do Progressistas, apoie o governo, o Lula para presidente. Progressistas formalmente apoiem. Numa dessas, preocupa do Lula e o grupo, em nome da candidatura presidencial, que, afinal de contas, é o que interessa, a gente sabe disso, interessa lá para o Lula é ele. O primeiro que interessa é ele, os outros vêm depois. Se ele disser assim, não vamos mexer com o Ciro, lá no Piauí. Pois é, Amadeu, isso é uma situação que está em aberto. Porque as sinalizações é que as coisas ocorreriam nesse rumo aí. Porque o Ciro, que vinha falando de maneira muito enfática, muito incisiva contra o Lula, vinha falando de maneira muito firme a favor do Bolsonaro e do Tarcísio. De uns tempos para cá, ele parou de falar muito bem do Bolsonaro, passou a não falar muito mal do Lula e começou a falar mal do Tarcísio. Então aconteceu alguma coisa aí que mexeu com essa. E, à época, eu fiquei até convencido de que já teria havido alguma negociação para explicar esse comportamento do Ciro. Só que depois as coisas não evoluíram. Então, as últimas informações que eu tenho de pessoas que estiveram com o Ciro é de que ele não pretende apoiar publicamente o Lula e nem o Rafael aqui. Não, o Rafael ele nunca cogitou. Pois é. Mas Rafael, assim, aqui no Piauí era sempre vai ter candidato próprio, era a Gracinha, pode ser o Joel, ou pode ser Margarete, mas nunca sem apoiar Rafael. Pelo que eu entendi das pessoas que estiveram com ele, que falaram comigo, é que ele pensa em caminhar numa faixa própria e não fazer uma carga pesada nem de um lado nem do outro. E o que todo mundo sabe em Brasília é que o Progressistas, por intermédio do Arthur Lira, irá participar do governo do presidente Lula. Mais do que já participa. Muito mais do que o que já participa. Porque há, inclusive, a possibilidade do próprio Arthur Lira ser ministro do Lula. Se fala no nome dele. Não estou dizendo que isso possa acontecer, que isso vai acontecer. Seria assim, complicado, porque se ele quer ser candidato ao Senado, vai ficar 1 ano. Mas seria ótimo para ele, porque ele se projetaria. Uhum. Ele viria... Deixaria a casa toda arrumada no ministério. Vinha com carimbo de ministro, ex-presidente da Câmara dos Deputados, né? Ministro. Aí ia entrar na campanha como ministro. Então, isso aí... E haveria, provavelmente, um entendimento com o grupo do Renan em Alagoas. Tá, então, dois, isso né? se fala muito lá em Brasília.
E aqui no Piauí, o Ciro também ficaria nesse... Meio barro, meio tijolo. Focado em Pronto, si mesmo, não né? ficaria uma posição Claro. firme. Eu acho que a ideia não seria que o Ciro não tivesse um candidato a governador para fazer todo o esforço como fez com o Silvio Mendes, mesmo porque a situação agora está muito mais adversa para ele do que estava antes, porque antes ele tinha o apoio de 100 e tantos prefeitos, ele era ministro da Casa Civil, tinha um poder quase plenipotenciário lá no governo do Bolsonaro, e aqui, mesmo assim, nós tivemos uma vitória, né, consagradora com mais de 300 mil votos. Então, a situação ficaria muito difícil para quem poderia ser um candidato dele para fazer uma campanha e tudo. Eu acho que talvez não fosse nem bem do interesse dele. Eu acho, pelo que eu tenho ouvido dizer, falar das pessoas que estiveram com o Ciro, é que ele estaria focado na campanha dele de senador. Pois é, e vai colocar alguém como candidato para cumprir missão partidária. É isso. Tipo, o senador 2 também é missão partidária. Deixa eu só fazer um reparozinho aqui rapidamente. Quando você disse que em 2010 o João Vicente Claudino foi preterido pelo Wellington Dias. Pelo Wellington Dias. Sim, certo. Eu não usaria esse termo, porque fica parecendo assim que o Wellington Dias não quis ele. O que foi que ocorreu? O João Vicente, me parece que era o candidato preferencial do Wellington Dias. Verdade. E o Wellington Dias tinha um propósito, inclusive anunciou, de ficar no governo. Aí, se o Wellington Dias tivesse ficado no governo e não tivesse lançado aí o João Vicente, seria... aí você poderia dizer com toda a segurança que ele foi preterido. Mas, no caso, o Wellington, aconselhado pelo Lula, né, saiu. Quando ele saiu, quem assumiu? O Wilson Martins. Aí você imagina. Aí ficava difícil. Ficava difícil. Até o Zé Filho conseguiu ser candidato. O Wilson estaria com todo o comando do governo do Estado. E o Wellington, candidato a senador, ele iria ser candidato a senador com o inimigo do governo. É contraditório. Não teria nenhum sentido. Sem dúvida. O MDB já se conformou que não vai indicar o vice de Rafael em 2026? Não. O MDB está preparado para, quando nós formos chamados à mesa das negociações, cada partido da base do governo, que são mais de 10, cada partido vai fazer suas reivindicações. Então, o que é que o MDB vai chegar lá para o Rafael e a proposta do MDB? O MDB é um partido forte, tem se fortalecido, cresceu muito na eleição municipal. De todos os partidos da base, foi o que teve o maior número de votos dos candidatos a prefeito eleito, portanto, foi o primeiro. Então, o MDB não quer nada mais do que o que tem. A pedida do MDB, a proposta do MDB é manter os cargos que tem, de senador e de vice-governador. Esse é o nosso pedido. Aí vamos para a mesa de negociações. Aí é claro que todos os partidos vão ter suas reivindicações. E no final de tudo nós vamos chegar a um entendimento, a um consenso, e cada partido, evidentemente, que na medida das suas forças, é claro que numa negociação política você nunca recebe tudo que quer, aí você também não pode ser desconsiderado. Então agora teve o partido PDT, que o Enzo Samuel disse que quer participar da chapa majoritária. É na suplência. Ele quer indicar... Ele falou na... Eu sei, mas nos bastidores... Não, nos bastidores nos bastidores a gente descobriu que o que ele quer, na verdade, é indicar... Nos bastidores a gente não sabe. É indicar sua suplência. Eles querem o seu atual suplente é o ex-prefeito Zé Hamilton, correto? O senhor cederia a suplência para o PDT? Não, vamos fazer parte da negociação. Aí é a definição como lá houve do da grupo, outra vez. Foi uma negociação. Nós fomos buscar em um outro partido, né,
O Zé Hamilton, que é uma grande figura, um grande político de Parnaíba, tinha sido O prefeito. PDT está de olho na sua suplência, senador. Essa. Que honra! Fico honradíssimo. Se for isso daí, ele podia ter sido mais direto. Né? Não, mas é aquele negócio. Sempre tem que jogar pedir alto alto para negociar. Não é isso que o senhor acabou de ensinar para nós? Como Não, é que eu- faz? Eu não sou Na negociação política? eu não sou negociante. Quando eu faço a proposta, eu já faço a proposta que eu acho que é justa. Não, ele também está achando que é justo, mas Então, não Claro, sabe. eu tô supondo que vai acontecer uma injustiça com o MDB. O senhor está pedindo a proposta justa, mas eu acho que vai haver uma injustiça com o MDB. E esta... Outra coisa, o comportamento do Temístocles ao longo de todo o isso tempo, aí é... Corretíssimo. e agora como vice-governador, ele é um novo Marco Maciel. É Ele foi verdade. vice do Fernando Henrique, nunca criou nenhum tipo de problema. O Temístocles não cria Nem problema parece que o nenhum, Michel colabora Temer é com- do MDB também, né? Pois é, o Michel Temer. Não, a Vamos provocação. Olha a vamos esquecer essa provocação, parte aí. senador. Olha a provocação, senador. Ou Ele aprendeu foi com fase. o Temístocles. Aprendeu foi com o Maciel, não Marco foi Maciel, com o Temer. Pronto? Exato. Pronto. Tudo bem, foi com o pernambucano. Eu tenho... Eu, Sim, até, sim, eu até chamei... Como foi que eu chamei ele? Temístocles o discreto? Foi. Temístocles o discreto. Temístocles o discreto. É Não, porque ele- discreto, leal, Mas também correto. tem leal, retocável, leal verdade. também. Leal sempre também. disponível, sempre cumprindo Isso. as missões que o Mas governador... o que ele pergunta é sobre uma criação piauiense, tipicamente nossa, fusão cruzada. Ela é a Estamos- contribuição Estamos piauiense. ensinando ao Brasil, né? Exato, a Vou te contribuição. dar um exemplo aqui. Lá no Amapá, cada partido lançou uma chapa. Moço, foi uma confusão. Quase nenhum alcançou o quociente Olha, eleitoral. todo mundo se danou. No Maranhão, aconteceu coisa semelhante. Eu digo, rapaz, não é possível que na próxima eleição Não vão aprender. eles não tenham aprendido com o Piauí. Contribuição piauiense à boa política brasileira, a fusão cruzada. Ela deu certo, então, em 2022, Deu correto? certo, sim. Mas agora parece que não vai acontecer. O que está pegando? Deixa eu lhe dizer, Amadeu. Vou dar a resposta parecida com a primeira resposta. Está longe ainda. Ah, O que é que cada partido deve fazer? É o que cada partido está fazendo. Se preparar para ter uma nominata própria de estadual e de federal. Então, o MDB está se preparando para formar uma chapa de estadual, formar uma chapa de federal. Se quando nós chegarmos em março do ano que vem, que é o prazo para mudar de partido, evidentemente que nós, o MDB, e todos os outros partidos, não é só o PSD não, vão fazer essa análise. O que é mais conveniente para o nosso partido? É a gente ir sozinho ou a gente fazer uma federação, uma aliança, que pode ser uma aliança cruzada com outros partidos. Nessa época, é que cada partido vai medir a sua força, o seu potencial, a sua capacidade. Ora, se eu posso resolver os meus problemas sozinhos, por que eu vou me aliar a outros? Mas, ó, eu conheço muito... Mas o outro vem para ajudar. Então, vai ajudar? Então, ótimo. Mas se não vem para ajudar, nenhum partido 16 aceitará. por meia dúzia, né? Mas Exato. eu conheço muitos políticos nesses 40 anos de jornalismo, 41 agora, em 2025. Rapaz, E um dos nós estamos empatados, que eu completei Eu- 42 anos de mandato. 82, não foi? O seu primeiro 82, mandato foi de meu primeiro estadual. mandato, é. Não, mas meu primeiro trabalho foi em 84. Nós estamos numa conta errada aqui. O senhor está mais do que 41. Ah, tá, com O senhor certeza. está mais do que 41. 42 que eu estou dizendo. Mas viu? deixa eu lhe dizer, o senhor bom de conta. O senhor é muito... O Wellington Dias também é assim, conta política. E só vi ele errando uma conta até hoje, que daqui a pouco ele vai ter que explicar aqui. Ele aqui, Marcelo. Mas é o seguinte, muito bom de conta. Hoje, por exemplo, se fosse hoje, o PMDB sozinho faria quantos estaduais?
Se fosse Não. hoje. Não dá para saber. Não, porque nós não sabemos. Mas eu estou dizendo. Os Mas a minha candidatos- pergunta, então eu vou chegar para a pergunta. Eles falam Nós em temos 12. vários- Sempre, a pergunta é, sempre, juntos não vão fazer mais do que separados? Vão. Vão. É isso. Sim, claro. Era isso que eu queria O chegar. MDB Não, hoje então projeta esse, 12. então esse não é o ponto que está pegando na fusão cruzada. O que está pegando Mas na presta fusão atenção, cruzada é o mas negócio não do só isso, federal, né? Não? Mas não é só isso, Não é o negócio do federal, não? Não, Que o MDB foi sacrificado em 22 não. e seria de novo em 26? Não, não é só isso, não. Preste atenção. Porque, às vezes, um vindo para o partido, sem ter uma ligação mais profunda com o partido, ele pode tomar uma vaga de um do partido. Então, essas contas precisam ver. Não, porque nós faremos mais. Não, mas faremos mais com quem? Está entendendo? Então, às vezes, um vem só para tomar vaga. O cara, não, esse aqui eu não aceito. Eles não fazem as chapinhas aqui e dizem, só aceito quem... Então, são várias... Entendi o raciocínio do senador. É, Eles juntos projetam eleger entre 18 e 20. Aí o MDB diz, tá, 18 e 20. Mas se desses 18, Mas não faz tudo isso, não. 8 forem nossos e 10 do Georgiano e do Júlio César, é melhor a gente ir sozinho e fazer 9 do MDB. Faz uma a mais. Duas contas aí estão erradas. Bem, Não tô faz projetando, 18. Mas eu tô projetando Não, que eles... E dizem. Falando segundo, por fora. sozinho também não faz 9, não. Pois é. Bem, mas não. o O que é que raciocínio ocorre? vale, ainda permanece válido. O que é que ocorre? A minha opinião, a aliança que nós fizemos na eleição anterior, eu entendo que foi benéfica para o MDB e para o PSD. Isso. A minha disposição pessoal, não estou falando aqui pelo partido, a minha disposição pessoal, em princípio, seria manter essa aliança. Como foi benéfico na primeira eleição, poderia ser na segunda também. Agora nós temos que fazer contas. Como é que nós vamos fazer contas? Quando chegar em março, nós vamos dizer quem são os candidatos prováveis, muito prováveis, quase certos, que o MDB tem para deputado estadual. Nós vamos botar quantos votos fulano tem, quantos votos papapá. Federal, quais são os pretensos candidatos do MDB? Aí vamos fazer as contas. Se nós fizéssemos uma aliança com outro partido, né? E tem outro. Tem vários outros. Por exemplo. Por exemplo, Não tem mais, não. não tem o republicano do Jadiel? Não É, tem o mas- PSB do Wilson Martins? Mas... Não tem o Podemos do Fábio Fábio Abreu? Abreu. Não, o Fábio Não tem Abreu... o Solidariedade Do Evaldo Gomes. do Evaldo O Gomes? Ari diz Mas que o o Fábio Amadeu- Abreu já o vai com o Amadeu- PSD. Não, O Amadeu considera todos Quando esses você- partidos café com leite, senador. não. Não, mas- O que é que ocorre? Um partido desses Entendeu? aí, Ele considera um café com partido leite. desses aí pode achar que estando junto com o MDB, tá entendendo? Pode ser bom Café para com eles. leite. É, mas aí não é fusão cruzada. Eles deixam de Pode existir ser. e colocam os candidatos Não, no pode MDB, ser né? fusão cruzada. Porque eles podem vir para um... que Não, fica difícil não de dá, ser. não né? dá. Não tem. Não é, Fusão para cruzada fazer fusão cruzada só Não tem dá como. esse. Vocês podem incorporar esses partidos. É. Agora vamos falar dos meninos. Deixa eu só fazer a última pergunta falar antes dos do menino. meninos. Você vai perguntar. É porque eu quero retornar aqui para o Senado. Se a fusão cruzada furar, não atrapalha os dois candidatos ao Senado? Não. Acho que uma coisa e outra coisa... Opa. Os do Não. MDB já não vão mesmo ser fiéis ao Júlio César. Deixa eu lhe Que dizer... isso? Não, deixa eu lhe dizer aqui. Se houvesse, assim, um desejo muito grande do MDB, que fosse muito importante para o MDB, essa aliança cruzada, eu acho que seria uma das reivindicações naturais do MDB dizer, não, nós faremos a aliança cruzada, mas nós votaremos no Júlio César, desde que vocês aceitem, como nós fizemos várias vezes. Quando tinha coligação, como é que os partidos faziam? Bom, eu me coligo com voto no Wellington Dias para governador, mas nós exigimos a coligação com o PT. Sim, Foi sim. feito. Foi. Aliás, que naquele tempo não era só com o PT, a gente tinha 10 partidos Verdade. coligados. Que isso era uma anomalia, que não existe em nenhum país do mundo. Não pode existir coligação para cargo proporcional. Então, tudo isso aí é isso que a gente tem que discutir na época. Amadeu, o que é que nós vamos fazer? Vai ser a matemática
que vai definir a conveniência ou não. Fala dos meninos. Vamos falar dos meninos. O senhor falou dos meninos em 2022 e os meninos se deram muito bem. Deputado federal Castro Neto, deputado federal Marcos Aurélio Sampaio. Esses são os meninos? Os meninos. Os meninos. Os meninos Tira o Castro Neto do meio, que já tem quase 50 Não, anos. mas são meninos. Os meninos se elegeram muito bem. Castro Neto, seu filho, e Marcos Aurélio Sampaio, filho do vice-governador Temístocles. Só que a lista de meninos cresceu e tem um menino danado, peralta e malino, chamado Georgiano Neto. Esse menino disse que vai conseguir entre 220 mil e 240 mil votos, o que não seria apenas a maior votação da história da Câmara no Piauí, mas a maior do Brasil, provavelmente, proporcionalmente, em percentual, né? E o Castro Neto, uma fonte me disse o seguinte: o Castro não é para menos de 200 mil votos. Então eu vejo hoje uma briga louco. entre Tudo dois isso? meninos. Eu Rapaz, vejo uma briga entre dois meninos, Castro Neto não. e o Georgiano, Castro para Neto- ver quem é o campeão de votos e puxa os O outros. Castro Neto não está nessa briga. Castro não. Neto tal ou não tal, menino tal ou não tal. Não, tá não. E o Castro Neto e o MDB tem que ter um espírito de equipe. Então, nós precisamos jogar numa composição para fortalecer o partido. Não adianta, Ari, um só ser forte se não tiver os outros também para eleger. Então, nós temos que ver tudo isso daí para ver como é que a coisa vai andar. Agora, eu lhe digo com toda a segurança, o Castro Neto não está nesse jogo, não está nessa disputa, não interessa a ele e nem interessa a nós isso daí. Recorde de votação. Isso é uma bobagem. Eu já fui o terceiro deputado proporcionalmente mais votado do Brasil. Só perdi para o Henrique Eduardo Alves, no Rio Grande do Norte, e para o Marcelo Deda, em Sergipe. E foi por pouco. Eu tive 12,45% dos votos válidos do Piauí. Esse ano o campeão foi o Júlio César, com 130 mil votos. Ele teve 6, poucos por cento. Quer dizer, eu tive praticamente o dobro de votos proporcionais que o Júlio eu teve. ainda sou do Piauí o recordista em números absolutos e em números proporcionais, né, de votos. É isso aí que o Georgiano quer quebrar. Isso Ele aí. quer ser o título. Ele quer. Pois é. Ele não quer o Castro outro Neto, menino, ele quer o pai Castro do Neto menino. não está neste propósito de quebrar Agora, o recorde do pai dele. senador, vamos lá que a gente está chegando aqui. O Piauí vai perder 2 vagas federais e 6 estaduais? Não. Não é 100% certo, porque depende de uma votação. Mas as articulações que a gente vê lá e a boa vontade e o empenho de todos, o que é que ocorre? O Estado do Pará vem há tempos reivindicando essas vagas. E ele está coberto de razão, porque a Constituição diz que os deputados federais são proporcionais à população dos estados. E o Pará cresceu muito a população e ficou com o mesmo número de deputados que tinha na Constituinte, 17 deputados. Então, o Pará hoje teria direito, se você fizesse a proporcionalidade, a mais 4 deputados federais. Uhum. Santa Catarina teria direito a mais 4 deputados federais. Goiás teria direito a mais 1. Eu acho que o Ceará teria direito a mais 1. Mato Grosso teria direito a mais 1. Então, isso é justo. O que é que está no propósito nosso lá? Vamos aumentar os que precisam aumentar e não vamos diminuir os que já têm. Por quê? Quando a Constituição foi feita, na Constituinte, que foi estabelecida essa regra, teve um esperto, um inteligente, um sagaz, que colocou no ato das disposições constitucionais transitórias, da DCT, que as atuais bancadas de deputados federais são irredutíveis. Não pode diminuir. Agora pode. Por quê? Porque, como é uma norma transitória, e nós já temos 30 e tantos anos, ela perdeu a vigência. Mas o princípio é o mesmo. Ou seja, o que estava na cabeça dos constituintes
era você aumentar o que precisa aumentar sem diminuir os Só demais. nunca Agora, reduzir, né? isso é, assim, o senhor disse, não é prego batido de ponta virada, Mas mas há uma grande probabilidade e nós resolveríamos isso aumentando 18 cadeiras no parlamento. Outro dia eu vi uma o análise. senhor acha que é isso o que vai jornali- acontecer? Acho que isso que vai acontecer. Quando? Agora Tem que ser até no junho. primeiro semestre. Tem que ser até junho de 2025. Se até junho de 2025 Aí o Congresso fica pra- não tiver tomado a providência, o Supremo já O disse. TSE que decide. Depois né? do dia, aí nós vamos aplicar a Constituição. Aplicando a Constituição, nós vamos perder 2 vagas. Então Né? tem O que Rio de haver essa Janeiro vai perder- mobilização agora. Tem que haver essa mobilização agora no primeiro semestre. É bom Nesse que a semestre. Paraíba vai perder 2 se o presidente Hugo Mota tem interesse E pessoal. Alagoas vai perder uma Isso. e o todo-poderoso Arthur Lira. Também. Então, Hugo Mota e Arthur O Leão. Rio de Agora, Janeiro. A única conta que o O senhor Rio de errou. Janeiro perde 4. Olha aí, vai Ari, A vai única Ari. conta que o senhor errou, que eu vi até hoje. Essa eu errei mesmo. Essa o senhor errou. Mas errei com todo mundo. Nós mostramos Quem erra com todo no jogo mundo, que não aqui no erra jogo. só, Nós não mostramos errou. no jogo do poder o seu de microfone em punho dizer: Fábio Novo vai ser eleito prefeito de Teresina Verdade. por A mais B e explicou por que isso ia acontecer. É. O que houve, o que deu errado? Vou lhe explicar. Eu errei. Todo mundo que entende de política em Teresina errou também. E todos os institutos de pesquisa, porque agora tem um... Ah, não, todos. Todos os institutos de pesquisa erraram também. Foi o que aconteceu. O que aconteceu foi um fato novo. O Fábio, com tudo montado, ia ser o prefeito de Teresina. Todos os institutos de pesquisa mostravam a ascensão dele. Mês a mês, mês a mês. Ele chegou à frente em todas as projeções e chegou à frente do Silvio. Aí teve vários fatos. Um, que eu acho que foi o mais importante. Denúncias reiteradas de corrupção na Secretaria de Cultura quando o Fábio era secretário. A operação da PF. Operação da Polícia Federal. E isso dominou todos os meios de comunicação. Jornal Nacional mostrou. Pronto, não precisa mais do que isso. E o lado do Fábio não soube tratar desse assunto. Responder, Não soube responder. certo. Esse Então- qual outro? Então, eu acho que esse aí foi o Principal, preponderante. tá. Então, isso foi batido tão insistentemente que trouxe uma insegurança no eleitor. O eleitor ia votar no Fábio, mas o eleitor que estava acostumado a votar no PSDB e sempre se deu bem, a última vez tinha votado no doutor Pessoa contra o PSDB e o Pessoa não estava bem avaliado, eu acho que isso influenciou o eleitor dizer assim, não vamos errar de novo. E se isso que estão dizendo for verdade? Vamos apostar na segurança. Outro fato que eu acho que foi importante. A filha do Firmino. Cristina Soares. Aquele depoimento dela, o apoio dela. Não, mas a outra filha estava do outro lado. Estava, mas não dá liga. Porque o PT e o PSDB sempre foram antagônicos, tanto aqui no Piauí quanto no Brasil. Já o Silvio e o Firmino, embora a gente saiba que pessoalmente eles pudessem ter alguma diferença, mas para o público não. Eles eram do mesmo grupo político. E a menina é afilhada do Silvio. Então, isso tem uma simbologia e isso trouxe sentimento à campanha. Eu acho que foi outro fator preponderante. E aí, várias outras variáveis. Os vereadores do doutor Pessoa tiveram 90 e tantos mil votos. Pessoa teve 10. Esses votos foram para onde? Tudo foram possivelmente. E os vereadores que foram eleitos, né, que do coisa, quer dizer, eram vereadores que estavam dentro do poder, fazendo favores. Com estrutura. Com estrutura, e ajudou essa Foram esses estrutura. 3 pontos que viraram o jogo na reta final. Eu boto esse primeiro assim como fator Destacado. destacado, o segundo mais importante e o outro e outras variáveis também, né? Tá bem. Vamos lá, reta final. Estou Ari. certo ou estou errado? Ari, vamos para essa reta Parte mais final. amena, né? É, pronto, para deixar o senador à vontade aqui no finalzinho. Eu sei que o senhor detesta carne de porca. O senhor gosta mesmo é de carne de carneiro e carne de boi. Inclusive, a carne lá da Fazenda Bola, lá em São Raimundo Nonato. O senhor é bom de cozinha? O senhor cozinha bem? Não. Eu, digamos assim, eu sozinho em casa, eu não morro de fome. Então,
Lá em casa tem uma churrasqueira que a gente bota no fogão a gás, que tem uma campânula, né? Então eu faço churrasco. Eu faço beiju muito bem, Opa! tá entendendo? Aliás, eu dou aula de beiju. Opa! Beiju Ai, a Marcelo Castro. beiju é bom demais. Eu sou bom para fazer cuscuz. Também Cuscuz é a bom Marcelo demais. Castro. Eu sei estrelar ovo. Também eu sei. Esse aí é o único que eu sei até agora. Então, com isso aqui você não morre. Não passa Não fome, morre não. de fome. Não passa não. Mas não sou dedicado. Tem gente que tem um gosto especial pela culinária. Eu não sou. Eu sou assim, de manhã. Normalmente eu preparo o meu café. Rapaz. Por quê? Então. A cozinheira chega mais tarde, né? Tem que pegar Você faz o aquela outro. caminhada cedíssima em Brasília. Aí eu mesmo faço. Você- Meu café todo dia da manhã sou eu que faço. Isso aí preparando como chefe, cuca. É. Agora, e de sabor? Agora eu vou fazer uma correção aí. Você disse que eu não gosto de carne de porco. É. Não, a minha carne preferida É a de carne porca? É carne de porco. É. Leitãozinho novo, que não Sim. pode ter cheiro. Eu sou exigente. Eu gosto de carne de porco. Agora, se tiver cheiro, eu não como. Gosto de Pronto. carne de carneiro. Se tiver cheiro, não como. E gosto de peixe. Mas o salmão, por exemplo, que tem cheiro, eu não gosto. É agora que eu lembro que o senhor comeu recentemente carne de porca em São Raimundo Nonato. Não foi em São Raimundo, Nossa. não. Foi na minha fazenda em Santa Luz. Ô, senador, é um provocador, senador, um provocador. Aliás, é o prato preferido da gente quando eu estou na minha fazenda. Né? O pessoal lá já sabe. Aí sempre procura um leitãozinho para fazer. E eu não gosto de mas é assado em muito bom. forno. Não, eu gosto é assado Na na brasa. brasa. O churrasco de Então, pronto. costeleta de leitão. Então o senhor já respondeu, o prato preferido, já respondeu. Era a minha pergunta, já respondeu. É a costelinha Costelinha de porco. do leitão. E exercício físico, é só a caminhada? Faço a caminhada e fazia academia lá em Brasília. Veio a pandemia, atrapalhou tudo. Depois eu voltei, mas não voltei com regularidade. Então, o que eu faço regularmente é a caminhada. É time de futebol? Fluminense e Santos. Ô, louco. Aí, outro dia, o Santos estava na segunda divisão. Agora subiu. O Neymar agora voltou, Oh, né? meu Deus. Senador, de perto, E aqui em aqueles... Teresina, o River. O River, eu também sou riverino. Senador, de perto, aqueles deputados federais e senadores da extrema-direita são tão esquisitos quanto a gente vê na TV? Não vou fulanizar, citar nomes, mas... Aqueles mais histriônicos que Rapaz, brigam nas isso é comissões, O Mike da SWAT, por exemplo. gritam. Isso é um... O que é que ocorre? É psiquiatra, o homem é psiquiatra ali. Ele é psiquiatra, velho. Pois é. Gente fora da norma sempre existiu na humanidade. Pronto. Gente de ideias extravagantes, mas sempre existiu. Qual era o problema? É que eles existiam, ele tinha uma ideia extravagante, comunicava para um vizinho, comunicava para um conhecido, mas aquilo não se tornava do domínio público. Por quê? Na hora que ele viesse contar para um jornalista como você, não, eu não vou botar no meu jornal uma loucura dessa. Se ele fosse para um jornalista para escrever, não, isso aqui eu não vou publicar. E ficava por ali mesmo. Hoje não. Como disse Humberto Eco, as redes sociais deram voz, o que ele disse, aos idiotas. Eu não estou dizendo que são os idiotas, mas as pessoas extravagantes, sem senso de responsabilidade, sem um bom senso, sem respeito às pessoas. Você viu agora do Trump? Rapaz, ele perdeu a eleição. Não foi para transmitir o cargo para o Biden. O Biden fez o que toda pessoa civilizada de um país democrático faz. Foi passar o partido para este energúmeno, tá entendendo? E o cara, rapaz, não teve o respeito, a delicadeza. A presença. A presença dele e dos outros, que o país estava... Quer dizer, tem necessidade disso? Isso é um mundo incivilizado, gente. Nós estamos regredindo na escala da civilização. Então, o que é que a humanidade vem desde o iluminismo? Vem avançando, um pouco mais, um pouco menos, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, um pouco de retrocesso. Mas se você pegar do iluminismo para cá, a humanidade marcha no sentido civilizatório, em práticas
de respeito aos direitos humanos, de respeito ao próximo, né? Que são práticas civilizatórias. Esse século XXI está essa loucura das redes sociais, as pessoas criando anticiência, contestando o negacionismo. Gente de Deus, o Fernão Magalhães deu a volta ao mundo em 1520, se não me falha a memória. Se eu ainda me lembro dos tempos de história e de geografia, já provou que a Terra é redonda. Tem palhaço hoje dizendo nas redes sociais. O cretino sabe que a Terra é redonda, mas ele sabe que tem idiotas no mundo que pensam que não é. Aí ele se aproveita para fazer. Eu assisti um desses aí, que tinha até, eu acho que um cargo no governo, que não, mas a NASA, ele foi questionado que a NASA já tinha provado que a Terra... Não, mas a NASA tem muitos desenhistas hábeis. Quer dizer, é um picareta. Porra, tem cabimento o cara questionar vacina ali. Rapaz, não existe na face da Terra, na história da humanidade, um medicamento que tenha feito mais bem à humanidade e prolongado mais a vida das pessoas do que vacina. Eu fui menino, peguei tudo quanto é virose que tinha na infância. Meus filhos pegaram quantas viroses dessas da infância? Nenhuma. Por quê? Porque no meu tempo não tinha vacina, agora no tempo deles tem vacina. Eu estudei medicina e quando você fazia a história do paciente, que a gente chama de anamnese, tinha umas perguntas que era obrigado a você fazer. Que perguntas eram essas? Você nasceu de parto normal? Porque faz diferença. Você andou e falou em épocas normais? Você teve as viroses próprias da infância? Hoje, se um médico fizer uma pergunta dessa aqui, que bicho é esse, rapaz? Viroses próprias Nossa, da de infância. Deus, eu era uma pessoa que eu vivia gripado, vivia pegando gripe. Quando apareceu essa bendita dessa vacina da gripe, eu tenho 20 anos que eu tomo vacina da gripe no primeiro dia. Eu não estou dizendo que sou o primeiro brasileiro que toma vacina, não. Mas no primeiro dia que bota disponível a vacina, a minha secretária fica avisando. Senador, olha, tal dia vai chegar a vacina no Pois posto. é, agora em março a versão desse ano, eu já fui atrás. Já fico atento. Pronto, eu nunca mais peguei gripe na minha vida. Quantas pessoas não se salvaram, deixaram de ter pneumonia? Sobretudo as pessoas mais idosas, está entendendo? Que com essas vacinas. Rapaz, doenças como HPV, que as mulheres morriam de câncer de útero por causa de um vírus bobo, só uma menina de 11 anos tomar vacina, acabou-se, rapaz. Nunca mais vai ter HPV, nunca mais vai ter câncer de útero. Está entendendo? Como é que as pessoas hoje, uma pessoa civilizada... Outro dia, um deputado apresentou um projeto, eu fui o relator lá no Senado. A quantidade de senador, meu Deus do céu, questionando, porque a lei, está entendendo? O que era a lei? Era simplesmente, ao invés das crianças irem para o posto de saúde, que isso é uma dificuldade para as famílias que trabalham o pai, que trabalha a mãe, para levar a criança para a vacinação. Então, levar o posto de saúde para vacinar nas escolas. Ah, não, porque está tomando a liberdade. Liberdade não, rapaz. O posto de saúde vai vacinar na escola. O pai que não quiser, não leva o filho. Não é obrigado, não. Claro. É só para facilitar. Você acredita que senadores fizeram campanha, votaram contra uma coisa dessa daí, rapaz? Delinquência. Uma delinquência, gente. Pelo amor de Deus, como é que o mundo pode avançar, pode evoluir com pessoas desse tipo? Diz que está agora o Trump aqui querendo processar o Fauci, aquele cientista lá que... Anthony Fauci. Moço, o mundo está de cabeça para baixo, pelo amor de Deus. É o novo mundo que a gente tem que conviver, né? Virando as páginas da história para trás, infelizmente. Senador, muito obrigado. Desculpa o desabafo. Não, aí, né? Não, excelente sua fala, acho necessária. Quando mexe com ciência, pelo amor de Deus. Uma coisa eu tenho opinião de futebol, uma coisa eu tenho opinião sobre ideologia política. Agora, sobre ciência, 2 mais 2 são 4, né? Lei da gravidade. A lei da gravidade. Ah, pelo amor de Deus. Que a gente aprendia, né? Matéria atrai matéria meu Deus. na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da sua distância, que é a lei da gravitação universal de Newton, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do Hoje, quadrado. Sir Isaac Newton seria chamado de comunista. Já pensou um negócio desse? Pô, o que é que isso tem a ver com ideologia? Pelo amor de Deus, como é que a pessoa pode se posicionar? Não, porque o cara é da direita. Os transgênicos. Eu tive debates lá na Comissão de Agricultura, que eu era deputado federal. Quando foi um dia, eu fiz um levantamento. Todos os deputados do PT eram contra os transgênicos. Todo deputado do Progressistas era a favor dos transgênicos.
Gente, pelo amor de Deus, isso aqui nem é ideologia, isso é ciência. Nós temos que ir para as pesquisas que foram feitas em centros de pesquisa respeitáveis no mundo para saber se isso faz mal ou se faz bem. Se faz bem, por que nós vamos deixar de usar? Se faz mal, por que é que nós vamos usar? Foi comprovado que faz bem. E onde é que ficou o PT? Qual é o petista hoje que fala mal de estrangeiro? Não adianta, rapaz. Você não pode ir contra a ciência. A ciência sempre prevalecerá. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela presença aqui no Pode Jogo, aqui, dando uma aula para a gente também de política e outras coisas mais. Rapaz, foi um prazer tão grande que eu quero me oferecer para vir. Vamos organizar. Claro. Vamos organizar. Civilizado. 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 Vamos organizar. Mas obrigado, viu, senador? Um prazer muito grande. Parabenizar vocês aí pelo trabalho que estão fazendo de comunicação. A credibilidade que vocês têm, que o grupo tem. Isso é muito importante, que é o que nós precisamos. Porque hoje tem pessoas especializadas em produzir conteúdos inverídicos, fake news, pelo amor de Deus, desinformação. desinformar as pessoas. Não é Isso possível. É assim mesmo. Ari Carvalho, muito obrigado. Dê o serviço final. Tá, só não vou dizer disponha, porque senão você vai me chamar toda semana. Olha só, todas as nossas entrevistas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode acessar o canal do Pode Jogo, que é o podcast do Jogo do Poder. E lembrem-se, segunda-feira, 19h, sempre tem episódio novo. E na terça, às 11h30, em TV aberta, aqui na TV Meio para todo o Brasil. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.